Então, boa tarde. No momento, só tem o Marcos aqui comigo. A nossa aula de hoje é só um resumo, uma recapitulação do que vimos nas últimas aulas, principalmente sobre história do Brasil colônia, né, o Brasil colonial. Eu vou postar hoje uma lista de atividades e vou cobrar essa lista semana que vem, tá? Uma espécie de revisão. E é bom estudar para essa revisão, que se tiver prova, ela vai ser baseada nessa revisão, tá bom? Então, fiquem de olho, tá? Então, gente, a gente começa sobre a natureza da colonização do Brasil, né? Já falamos bastante sobre isso, mas é sempre bom voltar, né? O Brasil, quando a gente fala de colonização, a gente pensa em duas formas de colonização, né? Principalmente aqui na América, a gente não vai pensar na colonização da África e Ásia do século XIX, mas sim a colonização ibérica aqui na América do Sul, né? De Portugal e de Espanha. Então, Portugal havia construído um império comercial para auxiliar o comércio de especiarias que vinham lá do Oriente, que era o produto mais rentável, deu muito dinheiro para Portugal, o primeiro país, né, a iniciar as grandes navegações, o primeiro Estado moderno europeu, o pioneiro nas grandes navegações, o pioneiro em contornar a África, né, e o único durante muito tempo que sabia como contornar a costa da África para chegar na Índia em busca de especiarias. Em 1492, Cristóvão Colombo chega no Caribe e aí dá início à colonização espanhola na América. Os espanhóis, que a gente sabe bem, os espanhóis descobriram ouro, né? Prata, nas minas do México, de Potosí, na Colômbia, mas Portugal, que era o sonho de Portugal encontrar ouro, por aqui também vai demorar uns 2 séculos para encontrar ouro. Então, qual foi a saída para tomar posse dessa terra, né, em 1500? Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500 e tomou a posse da terra. Ele fez a missa, coisa e tal, e depois voltou para o comércio com o Oriente. E durante mais ou menos 30 anos não houve esforço de colonizar o Brasil. O único esforço, então, foi de mapear o litoral, fazer expedições para proteger o litoral de outros países, como Espanha, Holanda e França, de também invadir e tomar o território. Boa tarde, Sofia. Seja bem-vinda. A gente foi há pouco tempo que a gente começou a nossa aula, tá? É só uma aula de revisão hoje, porque eu acho que a gente está lançando matéria, uma em cima da outra, muito rápido, e eu sinto que vocês não estão, né, acompanhando da maneira que deveria acompanhar, né, nossos encontros aqui. Então, para não ficar lançando matéria uma em cima da outra, eu estou fazendo uma rápida recapitulação sobre colonização do Brasil, tá? Brasil colônia. Desde os seus primórdios, eu comecei a falar agora sobre a chegada de Portugal aqui. Então, só que Portugal tinha um problema. População pequena, sem recursos financeiros para iniciar uma colonização, mas havia necessidade de povoar o território com portugueses, estabelecer a ocupação para que não fosse questionado por França, que a França já estava com raiva, né? Porque o Papa dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Aí o rei da França perguntou onde estava lá o Tratado de Adão, deixando o planeta inteiro apenas para Portugal e Espanha. Então, holandeses também ficaram interessados no território. E aí, qual foi a saída para Portugal? Portugal viu, então, que para ocupar o território era necessário, então, estabelecer uma plantação, né? A produção de um gênero tropical que era o mais rentável dos mercados europeus. Boa tarde, Miguel. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, Miguel. Como falei para a Sofia ainda há pouco, a gente está fazendo uma recapitulação sobre a história do Brasil colônia, tá? Eu comecei a falar sobre a ocupação do nosso território. Então, o produto escolhido para se estabelecer a ocupação aqui no Brasil é a manufatura da cana-de-açúcar, para transformar em açúcar, né? É o produto mais rentável. Atrair, então, capital holandês para investir aqui. Os holandeses, então, faziam um acordo com os portugueses e injetavam recursos
para construir os engenhos, que eram algo muito caro. Havia necessidade de uma estrutura muito grande para transformar a cana em açúcar. Já falamos aqui sobre esse processo, certo? Que era necessário, então, devastar a mata, plantar as mudas de cana, colher, e a colheita é uma coisa tenebrosa, é um trabalho subhumano, né? Você ficar coberto de farpas, você é necessário, então, incendiar, tacar fogo mesmo na plantação. Então, você colhe, cortando os pés, né? Leva, então, para ser macerado, ou seja, para ser triturado a cana, e vai extrair, então, aquele sumo, né? A garapa. Mas para isso era necessária uma estrutura mecânica, que a gente chama de engenho. Então, quando a gente fala aqui de engenho, hoje em dia a gente pensa em toda a empreitada, né? A fazenda, a casa grande, e a moenda, as caldeiras. Mas quando a gente fala de engenho, eles estavam se referindo na época à moenda, ao maquinário que moía, que geralmente era utilizado, então, gado ou até mesmo força humana para movimentar a máquina e então macerar, né, a cana, extrair o sumo. Esse sumo, nessa garapa, o caldo da cana era então extraído, levado para grandes fornalhas. Essas fornalhas então ficavam lá fervendo a garapa até sair todo o vapor, né, evaporava toda a água, ficava então um melaço, uma espécie de mel da cana de açúcar. Esse melaço, então, era retirado, levado para descansar em formas, ele endurecia, então ele era triturado, recebia, então, algumas substâncias químicas para embranquecimento, era, então, empacotado em sacos de algodão e enviado, então, para a Europa, através de navios holandeses. Então, toda a sociedade brasileira da época, todas as demais atividades econômicas giravam em torno do engenho de cana-de-açúcar. Então, por exemplo, se plantava algodão no Brasil para quê? Para você vestir os escravos e também para fazer os sacos, as sacas que iam transportar o açúcar. Você plantava mandioca, arroz, feijão para alimentar os escravos e a população que trabalhava, que vivia em função da cana-de-açúcar. O tabaco, que era plantado aqui também, além de ser vendido na Europa, ele era essencial para trocar na África por mão de obra escrava, para trabalhar aqui nas lavouras de cana. Então, olha só como tudo gira em torno da cana-de-açúcar. Ainda que nosso país, o nome seja em homenagem à primeira riqueza natural extraída, né, que é o pau-brasil, a extração da tintura vermelha de tecido, a verdadeira força motriz é a cana-de-açúcar durante muito tempo. Então, Portugal estabeleceu a chamada capitania hereditária, né, o sistema de capitanias, ou seja, eles pegaram o mapa do litoral do Brasil, dividiram em várias faixas horizontais, enormes faixas horizontais, quilômetros e quilômetros de extensão, e então, para cada faixa, ficaria para alguém lá de Portugal interessado em investir e colonizar, né, o capitão donatário, um particular. Então, a coroa portuguesa legou a obrigação de colonizar a terra Brasil aos particulares. Então, os caras compravam, né, um documento da coroa portuguesa, chamada Carta de Doação. Essa carta de doação garantia a posse, mas, na verdade, a terra não pertencia ao capitão, pertencia ainda à coroa, mas ele tinha o direito de explorar as riquezas dessa terra eternamente, né? Isso ia passar de geração em geração. Houveram várias capitanias, mas apenas 2 deram certo. Muitas não deram certo por vários motivos. A terra não era boa para a cana-de-açúcar. O capitão donatário que comprou os direitos não se interessou de sair de Portugal para vir para o Brasil para colonizar, para instituir a empreitada da cana-de-açúcar, que era muito caro, exigia muitos recursos. Quem tentou
devido a ataques de pirataria, a ataque de nativos que eram contrários, né, à presença de portugueses. A princípio, os nativos foram muito amigáveis, mas depois se desentenderam e algumas tribos se tornaram muito hostis à presença portuguesa. E a distância que havia entre Brasil e Portugal impedia que chegasse ajuda a tempo para esses capitães donatários. Então, eles ficavam com várias obrigações. Tinham o direito de extrair o pau-brasil, caso encontrasse seu território, mas era obrigado a vender apenas para Portugal, era chamado estanco. Tá? Portugal, então, dava o direito para o cara fundar vilas, cobrar impostos, né, dos colonos, e, é claro, ele tinha que pagar impostos também à coroa portuguesa. Apenas Pernambuco, devido à qualidade do solo, de massapê, de excelente qualidade para a cana-de-açúcar, realmente deu muito lucro, mas para o sul, a capitania de São Vicente também. Né? Então, só essas duas deram certo. Então, a gente tem que falar também sobre a escravidão aqui na América. A escravidão, ela marca profundamente a nossa cultura. Né? O Brasil, ele é um país com a maior população negra fora da África. Né? Ele foi o país que, por mais tempo, teve escravidão. Foi o último país da América a abolir a escravidão. Isso a muito custo. Inclusive, o custo da monarquia brasileira, né, de Dom Pedro II, perde. Ele é deposto justamente um ano depois, menos de um ano depois da abolição da escravatura. Isso não é coincidência. Né? Os grandes proprietários rurais tiram apoio ao imperador após a abolição da escravatura. Então, o que é a escravidão? A escravidão, quando a gente fala de escravidão, é uma forma de trabalho compulsório que existia, talvez desde que existe a humanidade, já existia a escravidão. As civilizações grega e romana, a economia dessas duas grandes civilizações era baseada na mão de obra escrava, né? Principalmente Roma. Roma atacava outros territórios, conquistava novas províncias, e quando conquistava essas novas províncias, capturava, então, escravos para trabalhar em Roma, nas lavouras, nas casas. Então, a base da mão de obra da Roma Antiga era a escravidão. Depois, essa escravidão entra em declínio e é substituída na Europa pela servidão, que não é a mesma coisa, que eu acho que vocês já estudaram, quando vocês estudaram sobre feudalismo e Idade Média. Né? São duas formas de trabalho compulsórias, ou seja, a pessoa é obrigada a trabalhar. É diferente do trabalho assalariado, que é um trabalho livre, certo? O trabalho atualmente. E claro que o seu pai não vai ser doido de largar o emprego maneiro dele, porque ele prefere, sei lá, virar pintor, né? Vou pintar quadro, largar meu trabalho na firma, dane-se o mundo, vou atrás dos meus sonhos. Mas é livre, né? Se ele quiser, ele faz. É diferente do escravo e do servo. O servo estava preso na terra. E o escravo, para o Aristóteles, na Grécia Antiga, ser escravo significava ser uma ferramenta. Era menos que um ser humano. Era mais do que um pouco mais do que um animal de carga e menos que um ser humano. Então, a escravidão, ela tira a humanidade, né? Isso que é muito grave na escravidão. Ela é cruel, porque ela desumaniza o escravizado. Por isso que hoje em dia, se vocês prestarem atenção nas aulas de história e nos livros didáticos, vocês não vão ver mais escravo escrito, e sim escravizado, porque ninguém nasce escravo. Não é algo natural do ser humano. É algo que foi imposto de maneira arbitrária. E hoje em dia, né, segundo a ONU, o trabalho escravo ele é proibido. Né? Os países que ainda têm trabalho escravo, inclusive o Brasil, tem casos de trabalho análogo à escravidão, muito parecido com a escravidão. Então, isso é algo que nós vemos hoje com repugnância, é algo que tem que ser combatido. Mas, durante muito tempo, na própria África também existia escravidão, como em qualquer outra parte do mundo. Os astecas aqui na América escravizavam outros povos, né, mais fracos, os incas também, na China, na Índia, entre os árabes havia escravidão, entre os europeus também havia escravidão, como falei ainda há pouco,
Os romanos escravizavam povos que eles conquistavam, inclusive até mesmo próprios romanos eram escravizados por causa de dívidas, os gregos também. Então, na África, você também tinha conflito de um reino contra outro, de uma tribo contra outra, a tribo derrotada geralmente era escravizada, mas ela não tinha uma importância econômica, ela não tinha valor econômico, era uma questão mais assim de prestígio da região, né? Um povo que tem mais escravos é mais poderoso, é mais temido. E também não tinha questão étnica, ou seja, de cor da pele. Aqui na América, não somente o Brasil, mas se a gente parar para pensar os Estados Unidos também, escravidão está relacionada à cor da pele. E isso nunca foi verdade. Os romanos escravizavam outros europeus de pele branca também. Eles não tinham preconceito racial, eles escravizavam qualquer um, e até mesmo romanos. Na África, a mesma coisa, não tinha essa conotação étnica, racial. Então, os portugueses, quando chegam na África, em 1415, eles dominam a cidade de Ceuta, eles dominam, então, o comércio local e começam, então, a dominar o comércio de escravos para utilizar em próprio Portugal. Porque Portugal é um país pequeno, com a população pequena, então precisar de mão de obra, eles começaram, então, a comercializar escravos. Mas Portugal, quando se intromete na política da própria África, Portugal começa, então, a manipular certos grupos étnicos, certas populações, certas tribos, certos reinos contra outros, para facilitar o comércio. Então, Portugal, os portugueses geralmente chegavam no litoral, construíam fortalezas e faziam, então, acordos com determinado povo, com determinado reino, fornecia armamento, fornecia soldados, então, para atacar outros povos e conquistar, então, mais mão de obra. Então, você tem comerciantes europeus envolvidos, negociantes africanos, era muito, né? Começa então a surgir caçadores de escravos na própria África, líderes militares então que se associam com os portugueses para ter armamento e aí em troca eles dão escravos para os portugueses. Então, o escravo aqui no Brasil passa a ser a base econômica da sociedade colonial. Quase não tem trabalho livre aqui no Brasil. Bom, mas por que então se escolheu aqui no Brasil a mão de obra escrava africana? A princípio, nós já vimos isso, os portugueses tentaram escravizar os nativos, mas devido a vários fatores, por exemplo, a contaminação por doenças, né, germes que os portugueses trouxeram da Europa e que os nativos não tinham anticorpos, faziam com que populações inteiras de indígenas adoecessem. A brutalidade da escravidão portuguesa sobre os indígenas fazia com que eles se rebelassem e fugissem para o interior. Então, muitas tribos que viviam aqui no litoral do Brasil começam então a fugir para o interior, tornando então muito difícil a captura pelos portugueses. Então, ficava muito difícil conseguir mão de obra escrava indígena. E mais tarde a própria coroa portuguesa começa a proteger os indígenas. Só poderiam ser escravizados aqueles índios que se opusessem à catequização e à presença dos portugueses. Era chamada de guerra justa contra o índio. E também os padres jesuítas, os missionários que tentavam catequizar os indígenas, protegiam também os indígenas. Isso fazia com que os colonos brasileiros entrassem em conflito também com os jesuítas. Mas o mais importante também, a gente tem que falar que é a questão econômica dos portugueses. Como a coroa portuguesa controlava o comércio e ela que lucrava com o comércio de escravos africanos para serem vendidos na América, então, quando um colono brasileiro capturava um indígena, a coroa simplesmente não recebia nada. Então, proteger os indígenas era proteger também o comércio de escravos pelo Atlântico, trazidos da África. Então, esse talvez seja o ponto mais importante. O lucro de escravos trazidos da África era tamanho que chegava a ser maior do que o próprio lucro da cana-de-açúcar. Isso é uma coisa até interessante, né? Você traz os escravos para trabalhar para produzir açúcar, mas o tráfico de escravos é mais lucrativo. Então,
a própria coroa arrecadava muitos impostos com esse comércio, controlava o próprio comércio, tá? E a escravidão africana, ela tem um papel muito importante também na consolidação do capitalismo, porque mais tarde, né, séculos depois, não é apenas Portugal que vai controlar esse comércio, os holandeses e os ingleses também. Então, quando os ingleses começam a controlar o comércio de escravos africanos para serem vendidos no sul dos Estados Unidos ou no Caribe, a Inglaterra vai acumulando riqueza durante séculos. Então, século XVI, século XVII, século XVIII. Quando chega a indústria, se inventa a máquina a vapor, e aí se implementa a indústria têxtil, que é necessário utilizar carvão para movimentar as caldeiras e fazer movimentar as máquinas a vapor, a Inglaterra, que tinha acumulado muito dinheiro com esse comércio de escravos, então pôde fazer a revolução industrial e fortalecer ainda mais a burguesia. Então, a gente pode dizer que a escravidão africana consolidou a indústria na Inglaterra. E isso também explica por que a África, enquanto continente, é um continente tão sofrido. Geralmente, quando vocês pensam em África, eu tenho certeza, vocês pensam na natureza, na savana, nos leões, girafas, rinocerontes, elefantes, mas também você pensa, por outro lado, também na pobreza. É um continente riquíssimo em recursos naturais, é um continente onde a maior produção de diamantes, de metais preciosos, é da África. Por outro, petróleo também, é um continente riquíssimo em petróleo, porém, é também conhecida por fome, doença, epidemias e doenças muito graves, como o ebola, doenças mortais, e também guerra civil, né? Fome, miséria, guerra civil. Tudo isso num enorme pacote de destruição. Mas por quê? Em grande parte tem a ver com isso também, com a escravidão. Porque a escravidão desestruturou as sociedades, porque a própria geografia da África nos ajuda a entender que as sociedades africanas elas eram muito separadas, muito isoladas uma das outras. Porque, por exemplo, o Egito, a gente esquece que o Egito é na África. Não, o Egito foi uma civilização florescente, riquíssima, poderosa na antiguidade, mas que ela tinha pouco contato com outras civilizações da África, devido ao deserto que corta a África, né, separando a África do norte, mediterrânea, árabe, da África subsaariana, negra, animista, né, de crença de vários espíritos da natureza, ou seja, que não é nem cristão nem muçulmano. Então, a África ela é muito variada, ela é um continente muito rico, mas essas sociedades foram desestruturadas de acordo com os interesses dos europeus. Primeiro foram os portugueses, depois vieram os holandeses. No século XIX, belgas, holandeses, alemães, franceses, espanhóis, portugueses, italianos e principalmente os ingleses separaram, dividiram a África e tomaram a África para si, de acordo com os seus interesses. Então, quando você pega o mapa da África hoje, você vai ver que o mapa da África, os países são retinhos, né? Você compara o mapa da África e o mapa da América do Sul. Você vai ver que o nosso mapa aqui na América do Sul, o contorno dos países, ele é recortado. Não é uma coisa muito certa, porque tem limites de rios, limites de montanhas, limites de florestas. Então, assim, são limites meio que naturais, quase naturais. Já o da África não, parece que alguém pegou uma régua, um esquadro e saiu então desenhando países no mapa africano. E isso foi o que aconteceu na Conferência de Berlim, no século XIX. Os europeus, então, as nações imperialistas, industrializadas da Europa, decidiram então dividir a África de acordo com seus interesses. Nós chamamos isso de imperialismo, tá? Do século XIX, ou neocolonialismo. Então, esses países exploraram as riquezas naturais da África, impuseram valores, religião aos conquistados, criaram países artificiais, juntaram povos que não se davam bem, favoreceram povos para explorar outros povos. Então, isso acabou criando um rancor, um ressentimento muito forte dentro de alguns povos da África.
Então, diminuiu-se muito a população africana também, e você imagina que mais de 5 milhões de africanos foram arrancados da África. Então, isso fez com que a população da África decaísse drasticamente. Então, se hoje em dia a Europa e a América são dois continentes riquíssimos, isso se deu pela exploração da África. Você enriqueceu, apoiou certos povos contra outros. Então, e fora que a alta mortalidade também na travessia do Atlântico, né? Os chamados navios negreiros que traziam esses escravos tinham condições de saúde precária, né? Eles eram mal alimentados, eles eram simplesmente entulhados nos porões dos navios, acorrentados, não tinham acesso à água potável, né? Morriam de sede, a água que chegava a eles era água suja, ficavam, não tinham como fazer suas necessidades, então ficavam na sujeira, estavam sujeitos a várias doenças, então as pessoas morriam muito, morriam tanto que os navios iam jogando os corpos, né, no mar, e talvez isso explique por que os tubarões do Atlântico são tão ferozes. Os tubarões, eles adquiriram gosto pela carne humana, talvez por causa desses navios que despejavam tantos corpos no oceano. Então, gente, as principais mercados de escravos aqui da América do Sul, no Brasil, eram na Bahia e em Pernambuco. E não é coincidência, né? Porque era para alimentar as lavouras de cana-de-açúcar. Depois foi no Rio de Janeiro para também ser utilizado na extração de metais preciosos das Minas Gerais. De onde vinham esses escravos, vocês lembram? Quando a gente fala aqui da África, a África é muito grande, é um continente gigante, né? Então, muitos vinham da Guiné, outros de Angola, que Angola até hoje foi colônia portuguesa. A gente reclama que o Brasil, muita gente fala assim, o Brasil é atrasado porque fomos colônias de Portugal. Portugal explorou muito a riqueza do Brasil. Sim, isso é verdade, mas a gente já faz bastante tempo que a gente é independente. Mas Angola só foi se tornada independente de Portugal em 1975. Faz pouquíssimo tempo, né? Pode parecer muito tempo para vocês, mas no tempo histórico foi praticamente ontem. Eu nasci em 1980, então vamos dizer que Angola é mais velha do que eu, a Angola independente é mais velha que eu 5 anos. Então, o trabalho nas lavouras também era muito exaustivo. O trabalhador das lavouras trabalhava quase 17 horas diárias, não tinha folga. A média de vida deles, assim, durante esse trabalho, gerava em torno de 10 anos, no máximo. Poucos chegavam na velhice, geralmente eram forreados na velhice, recebiam castigos muito severos, mas é claro que uma coisa que se ensinava antigamente nas escolas é que trocou-se a mão de obra indígena pela mão de obra africana porque o africano ele era mais dócil. Olha só, isso é muito racismo, né? O racismo não é simplesmente você xingar alguém, né, por causa da sua cor, você destratar alguém. Mas o racismo começa aí na própria escola também. Hoje em dia mudou bastante. Mas se diz assim, olha, o índio ele era selvagem e não aceitava, era preguiçoso e selvagem. Também isso é racismo, né? Ninguém é preguiçoso quando você é obrigado a trabalhar numa empreitada para produzir algo que você não vai comer durante horas, ou durante a vida inteira, apenas para enriquecer os invasores, né, os portugueses. E também os escravos africanos não eram dóceis, né, aceitavam passivamente. Pelo contrário, eles tentaram lutar, resistir contra tudo isso, através de levante, de rebeliões e até mesmo se suicidando. Né? Isso é muito triste. Matando os próprios filhos para que não se tornassem escravos quando crescessem. Tá certo? Então, gente, alguma dúvida até aqui? Vocês lembram do que eu estou falando? Das últimas aulas? Vocês lembram o que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi a ligação entre Portugal, a união da coroa portuguesa e a coroa espanhola, né? Vocês lembram do rei português que morreu no deserto, na África, foi lutar contra os árabes?
cara foi lá lutar como um cavaleiro das cruzadas contra os árabes, contra os muçulmanos, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, um cara chamado Dom Sebastião. O Dom Sebastião, que era o último da linhagem dele, ele morreu sem deixar, então, descendentes. E aí, quem sucede a ele, um cara, o cardeal Dom Henrique, cardeal muito velho, não tinha filhos, obviamente, ele era da igreja, não escolheu a tempo, né, antes de morrer, o sucessor. Então, o rei Filipe II da Espanha, o cara mais poderoso do mundo naquela época, ele era imperador da Espanha, rei da Espanha, mas também era herdeiro do Sacro Império Romano Germânico, um império dentro da Europa, que incluía parte da Itália, da Alemanha, Áustria, Hungria, Países Baixos, como Holanda e Bélgica, e além, é claro, todo o Império Espanhol. Então, agora tinha o Império Português também, inclusive o Brasil e África e algumas partes da Ásia. Então, um império gigantesco. Então, essa União Ibérica vai ser muito ruim para Portugal e Brasil. Vai ser bom por um lado, né? Porque quando os dois reinos se unem, você deve lembrar daquela linha que separava a América Portuguesa da América Espanhola, a linha de Tordesilhas. Quando tem essa União Ibérica, essa linha para de existir, ela deixa de importar, certo? Então, os colonos brasileiros começaram então a cruzar a linha que não existia mais. Começaram então a explorar o interior do Brasil. E a gente falou isso na última aula sobre bandeirantes, a descoberta de ouro, a expansão da agricultura para o sul, para o nordeste e para o centro-oeste do Brasil. Então isso ajuda a explicar como de um litoral, né, que era apenas o litoral da América do Sul, o Brasil foi se expandindo e crescendo, né? Então, o Brasil era dividido em dois estados na época, estado do Maranhão e estado do Brasil. O estado do Maranhão compunha então que é hoje Manaus, Maranhão e Pará, né, o Grão-Pará, e era uma região mais próxima de Portugal, digamos assim. Era mais rápido sair de Portugal para chegar no estado do Maranhão. E tinha o estado do Brasil. Então, era essa divisão. Quando o Filipe II toma Portugal, ele mantém os portugueses com seus costumes, com sua língua, mas ele estabelece leis. E, na época, a Espanha estava em guerra com a Holanda. A Holanda queria se tornar independente. E, para isso, a Holanda foi para a guerra com a Espanha. E você deve lembrar que quem investia dinheiro e transportava o açúcar do Brasil eram os holandeses. Os holandeses, então, ficaram proibidos de fazer comércio com o Brasil. E isso, então, leva os holandeses à guerra também. Os holandeses decidem, então, invadir o Brasil. O Nordeste brasileiro tenta invadir Salvador, são rechaçados. O Filipe II manda uma esquadra enorme de navios espanhóis para combater os holandeses. Na época, a maior potência naval do mundo era a Espanha. Nessa guerra, então, os espanhóis os levam a melhor, expulsam os holandeses do Nordeste brasileiro. Mas aí, quando os holandeses estavam voltando para a Holanda, tristinhos, eles encontram um navio espanhol carregado de prata vinda da Colômbia, das minas de Potosí. Aí, meu irmão, com toda essa prata, eles roubam essa prata dos espanhóis, fazem uma outra esquadra ainda maior e invadem Pernambuco. Depois de vários anos de guerrilha, de guerra contra os brasileiros, os holandeses chegam e dominam então Pernambuco. Você lembra o nome do governador de Pernambuco, o governador holandês de Pernambuco? Você lembra o nome dele? Maurício de Nassau. Não esqueçam esse nome. Maurício de Nassau. Ele, então, faz uma reformulação geral em Recife, onde ele se estabelece. As cidades portuguesas, na época, eram cidades meio feiosas, sabe? Os portugueses não faziam projetos urbanísticos quando eles colonizavam. Os espanhóis, sim. Tudo para a Espanha era uma coisa mais organizada, mais elaborada. Os portugueses eram mais na aventura. E isso era interessante. Então, as cidades
portuguesas aqui no Brasil não tinham ladrilho, né? Não, as ruas eram de chão batido, as ruas eram tortas, as casas eram construídas meio que de acordo com a necessidade da população, mas os holandeses não. Quando eles chegaram e viram Recife, eles fazem uma reforma urbanística total em Recife. Começam então a abrir, ladrilham a cidade, né, com paralelepípedo, reformam alguns prédios, abrem canais, né, para transportar o açúcar que vinha lá do interior de Pernambuco, através dos canais, né, por barco, era mais rápido simplesmente de ir através do lombo dos burros, das mulas. Então, de barco, era mais rápido você levar o açúcar lá do interior para o litoral para ser embarcado e levado então para a Holanda. Então, o Maurício Nassau ele traz uma missão científica e artística para apontar as belezas naturais do Brasil, do povo brasileiro também, faz uma espécie de jardim botânico, faz uma espécie de zoológico com os animais nativos. Ele modifica totalmente a cidade, mas isso gastava muito dinheiro. E aí, lá na Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, que era a empresa que controlava o comércio, não gostou do que ele fez, que ele estava gastando demais, tinha garantido liberdade religiosa, tinha garantido autonomia para os colonos brasileiros, tolerância para eles, emprestou dinheiro para reformar os engenhos, comprar maquinário, comprar escravos. Mas aí, como ele não estava dando muito lucro, ele é retirado do poder e o outro governador que é posto no lugar, ele simplesmente começa a cobrar o dinheiro dos brasileiros. Começa a ter uma atitude mais violenta com os brasileiros. Então, os brasileiros se revoltam e expulsam os holandeses. Tá? E aí, então, os holandeses saem do Brasil, são expulsos do Brasil e se localizaram, então, no Suriname, aqui na América do Sul, no norte da América do Sul, e nas Antilhas, no Caribe, e levaram toda a tecnologia, todo o conhecimento de como produzir açúcar para essa região. E isso fez com que o açúcar no Brasil decaísse. Aí entra uma crise econômica. Sem os holandeses investindo dinheiro, sem os holandeses transportando o açúcar brasileiro, e agora produzindo seu próprio açúcar e vendendo para os americanos e para os europeus, o Brasil entra numa crise econômica terrível. A salvação de Portugal com o Brasil é a descoberta de ouro e prata nas Minas Gerais. Até aqui tudo bem, gente? Vamos parar por aqui. Na semana que vem eu vou dar continuidade a essa revisão e iniciar matéria nova, tá? Tragam sempre as suas questões, tá bom, gente? Eu vou fechar aqui, mas não